E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo, 3 matérias para você ficar bem informado. O Comitê do Governo, ele anunciou um estudo, tá, em relação a falhas geológicas aqui no Japão. E tem locais que ele anunciou que tem um risco de terremotos de magnitude 7 para cima. Então são aqueles terremotos que vêm e não sobra nada, tá? Então tem que se tomar cuidado com isso. Segunda, aumentou as taxas de juros, diminuiu, desculpa, as taxas de juros de longo prazo. Quem acompanha o canal deve se lembrar que eu havia feito uma previsão que ia cair essas taxas de juros. Pois é, caiu. A gente já tem uma certa noção que vai acontecer, né? Porque o governo ele anunciou, como caso o BOJ ele anunciou o aumento na taxa de juros para um lado, no caso do curto prazo. Só que ele não falou nada do longo prazo. Então, automaticamente isso ia despencar. Tá? Isso era fatal. Até porque o governo também ele anunciou o aumento no, como é que se fala? Na taxa de juros, mas ele não deu aquela especificada. Então, dá problema? Dá. E como última matéria, as empresas aqui no Japão estão usando cada vez mais o uso de robótica para logística. Então, o que isso quer dizer? Menos emprego para as pessoas aqui no Japão. Só que em contrapartida vai ser bom porque vai ter áreas que vão estar aquecidas, igual por exemplo, programadores. Vão estar uma área que está muito aquecida aqui no Japão, infraestrutura, tá? E etc. Na parte voltada à TI. Então, se a pessoa ela se dedicar bem, se especializar bem, ela consegue vir trabalhar no Japão, independente de ser casado com descendente ou algo ou com japonês ou algo parecido. Ele consegue essa vaga de emprego, mas precisa ter especialização, né, e provar por A mais B que o cara é bom. Aí a empresa abraça a causa e o cara consegue vir trabalhar. Mas vamos lá, vamos começar aqui com o anúncio dessa parte dos terremotos. Porque isso aqui é aquela velha história. O governo ele está anunciando essas falhas, beleza, tá anunciando. Então, a partir da hora que ele anuncia ali, claro que nem todo mundo vai ficar sabendo. Só que a partir da hora que ele anuncia, as pessoas que ficarem ali naquela região, basicamente elas estão assumindo o risco. Porque aquilo ali, se o governo está falando, ó, em algum momento aqui vai dar ruim. Se você ficar lá, você está assumindo o risco. Só que esse momento é aquela velha história. Pode ser daqui um dia, daqui 2 horas, daqui uns 30 segundos, daqui 100 anos. O que fazer, né? Então é uma condição meio complicada. É a mesma coisa. Se tiver usinas nucleares nessa região, que o governo anunciou. O governo está praticamente, como é que se fala assim, assumindo o risco. Mas vamos, olha só. 能登半島地震を受けて政府の地震調査委員会は兵庫県北方沖から新潟県上越地方沖にかけてマグニチュード7以上の地震を引き起こす恐れがある活断層が25カ所に上るとする調査結果を公表しました。最も長い活断層は元日の能登半島地震を引き起こしたとみられている能登半島北岸断層帯でおよそ94キロに上り、地震の規模はマグニチュード 7.8 から 8.1 程度と推定されています。 Pois é, se você entendeu o Nihongo, já pode ir para a próxima. Se você não entendeu, vem com o tiozão aqui. Em resposta ao terremoto de Chikawa, na península de Noto, o Comitê de Pesquisa de Terremotos do governo anunciou resultados de uma pesquisa que descobriu que existem 25 falhas ativas que podem causar terremotos de magnitude 7 ou superior ao longo da costa do mar de Kinki a Hokuriku. Japonês, mas o que é Kinki e Hokuriku? É aquela velha história que eu já expliquei em vários vídeos, tá? O Japão tem, ó, ele reúne alguns estados e coloca nomenclaturas. Igual no caso Kinki e Hokuriku são duas nomenclaturas. Então, se você não tem noção de onde você mora, em qual região, por exemplo, sugiro que faça uma pesquisa para você ter uma noção de qual região que você está. Porque às vezes você vai assistir algum noticiário e eles não falam, cidade tal, dependendo, não, eles falam região, porque aí já engloba uma série de
estados, tá? Em vez de ter que ficar falando o nome de cada um. É mais fácil e de uma forma bem mais simplista. Um grande exemplo. Eu sou da região de Tokai. Aqui é Aitimi e Gifo e tem mais uma que eu nunca lembro esse nome, dessa uma. Então já dá para você ter uma noção que eu sou da região central. Então ele fala Kinki Hokuriku, tá? Kinki Hokuriku é lá para cima. Mas para cima a partir da onde? Não sei te falar. Então vai ter que fazer a pesquisa, principalmente você que mora para essas regiões aí. Tá? O Comitê de Investigação de Terremotos do governo anunciou em fevereiro que iria acelerar a avaliação de longo prazo dos terremotos que ocorreram em falhas ativas no mar após o terremoto da Península de Noto. E anunciou a publicação dos resultados da investigação. De acordo com o relatório, há um total de 25 falhas ativas ou de zonas de falhas ativas com mais de 20 quilômetros de comprimento que podem causar um terremoto de magnitude 7 ou superior. Destes, 22 foram cuidadosamente examinadas com base em resultados de pesquisas previamente publicadas por universidades e institutos de pesquisa. E os 3 restantes foram avaliados como falhas ativas pela primeira vez. É aquela velha história, dependendo assim, é puro do achismo, né? Essas 3 outras. Mas vamos lá. A falha ativa mais longa é a zona da falha da costa do norte da Península de Noto, que se acredita ter causado o terremoto de Noto no ano novo. E tem aproximadamente 94 quilômetros de comprimento e a magnitude do terremoto é estimada entre 7,8 a 8,1. Então, no mínimo de 7,8, já beirando a 8, né, na escala. O governo promete publicar a probabilidade do terremoto ocorrer no próximo ano. É difícil, né? Como é que se fala assim? Querer prever esse tipo de coisa. Porque terremoto, você vê que eles só conseguem avisar com segundos de antecedência. Não dá para prever esse tipo de coisa. Eu, pelo menos, se os caras conseguirem prever, os caras estão ficando, sugoi, porque é tenso, hein, isso na parte de terremoto. Nao Hirata, presidente do Comitê de Pesquisa de Terremotos e professor emérito da Universidade de Tóquio, disse: as falhas ativas avaliadas desta vez são importantes para a prevenção de desastres, reconhecendo que os terremotos não ocorreram apenas no passado, mas também podem ocorrer no futuro. Isso é óbvio, é aquela velha história. Estamos te falando, aqui vai ter terremoto. Fica se você quiser. É o que ele acabou de falar. Você está assumindo um risco, mas também pode ocorrer no futuro. Só que pode ocorrer quanto? Daqui 30 segundos, 1 minuto, um dia, uma semana, um mês, 100 anos. Não dá para saber. Esse é o grande problema. Em relação às falhas ativas no oceano, os resultados da avaliação foram publicados até agora na costa de Kyushu e na região de Chugoku. E o Comitê da Pesquisa de Terremotos irá agora prosseguir com a avaliação na costa da província de Niigata, excluindo a costa da região de Joetsu e do lado do mar do Japão, em Tohoku e Hokkaido. Eu não sei por que eles vão excluir Joetsu. Vai ficar falho, porque tem aquela parte de Niigata lá para cima, mais ou menos aqui. Faz de conta que o mapa do Japão é esse aqui. Tá mais ou menos aqui. Tá? Se eles excluem essa parte aqui, vai ficar um buraco na parte do litoral, na parte de cima ali. Faz sentido um negócio desse? Mas vida que se segue, né? Os nomes e os comprimentos das falhas, das 25 falhas ativas e das zonas falhas ativas foram anunciadas, bem como a escala esperada dos terremotos. Então é o seguinte, a falha norte de Okinosho, que tem aproximadamente 25 km de extensão e a magnitude do terremoto será estimada em 7,2. A falha de Kyogamisaki-oki, que tem aproximadamente 36 km e magnitude de 7,4. A falha de Obama-oki, que tem aproximadamente 33 km com magnitude de 7,4. A falha
no norte do Recife de Urashima tem 40 km de comprimento e magnitude de 7,5. A falha de Wakasa, né, na beirada, como é que se fala, do norte ali, tem cerca de 21 km de comprimento e magnitude de 7. A falha nordeste de Urashima, rapaz, eu vou ler isso aqui tudo, eu tô lascado. Então eu vou parar por aqui, tá? Porque tem 25 falhas, se eu falar todas aqui, é tenso, tá? Se quem quiser saber das falhas, dá uma pesquisada nessa matéria da NHK, tá? Que tem ela em Nihongo e dá uma olhada, tá? Mas o troço aí é tenso. Vamos lá, taxas de juros de longo prazo. Isso é, se o computador me ajudar. Véia miséria. No mercado de títulos, no início da semana, o iene se valorizou e as ações caíram rapidamente. E o rendimento dos títulos públicos de 10 anos, que é um indicador típico das taxas de juros de longo prazo, caiu temporariamente para os níveis mais baixos em 4 meses, ficando em 0,750. Quando o preço do título do governo sobe, a taxa de juros cai, né? Por isso que eu já havia feito a previsão semana passada. Então quem assistiu o canal ali de forma com prestou atenção deve se lembrar que eu havia feito essa previsão de questão do taxas de juros de longo prazo despencar. Nos Estados Unidos, os resultados das estatísticas de empregos divulgadas na semana passada foram as piores. E o mercado esperava, né, aumentando ainda mais as preocupações sobre o abrandamento econômico. E o Banco Central, né, e o Federal Reserve decidiram não acelerar o ritmo dos cortes nas taxas de juros. A opinião de que esse é o caso espalhou-se e as taxas de juros de longo prazo nos Estados Unidos caíram. E a média das ações Nikkei, que caiu como nunca antes aconteceu. Aconteceu, como se fala assim, naquele, como é que se diz, na segunda-feira sangrenta, que foi em 1987. Como resultado, houve intensificação da compra de títulos do governo japonês no mercado e o rendimento dos títulos do governo de 10 anos, que é um indicador representativo na taxa de juros de longo prazo, caiu temporariamente para 0,750. É aquilo que eu havia explicado. Iria cair? Pô, iria. Era fato. Tá? Então, quem entende um pouco dessa parte de taxa de juros, essas coisas, já tinha a noção que isso ia cair. Por isso que eu falei que quando começasse a dar a corrida para pegar como é que fala? Os títulos de curto prazo, iria dar, entre aspas, uma debandada no de longo prazo. E dito e feito. Por quê? Cai porque existe aquela debandada. Eles vão colocar aqui de forma declarada. Mas algo só dá modificação se existe algum fator externo que faça aquilo modificar. E o fator que é? Venda de títulos de longo prazo. Eu havia explicado o porquê que isso ia acontecer no outro vídeo. Você vê que dito e feito acertei mais uma. Mas vamos lá. Uma fonte do mercado disse: à medida que o iene continua a valorizar-se no mercado cambial, há especulações de que o Banco do Japão irá Vamos ver aqui, ó. À medida que o iene continua a se valorizar no mercado cambial, há especulações de que o Banco do Japão irá adiar novos aumentos de taxas no futuro. Só que o Eda já havia falado que ele, dependendo da situação, iria aumentar ou não. Ele muito que especulou ali. Ele foi inteligente pra caramba. O famoso blefe no poker ali, né? Mas também está a contribuir para o declínio nas taxas de juros de longo prazo. Eu falei que isso ia acontecer. Então o Eda, ele meio que ele decretou que para haver aumento nas taxas de juros de curto prazo, precisava ter algum problema, tá, na parte cambial aqui do Japão, na parte da inflação, etc. Para isso acontecer. Então nós vamos ver aqui cenas dos próximos capítulos daqui para frente. Dá para me fazer previsão agora? Não dá.
Nessa parte agora não dá. Porque está muito volátil como é que se fala? A valorização do iene. Por estar muito volátil, ela pode dar uma guinada da noite para o dia. Então a gente tem que ver o que vai acontecer lá fora. Parte de petróleo, commodities. Em cima disso aí dá para ter uma escala melhor sobre questão de inflação aqui no Japão, para poder falar assim, não, vai ter aumento da taxa de juros ou não. Da mesma forma, assim, vai dar uma nova valorização do iene ou não. Porque agora o que está acontecendo, o que é? É a valorização do iene por especulação de debandada de, como é que se fala? De investidores americanos para o Japão. Então tem como avaliar? Tem como fazer previsão? Não, não dá. Até porque tem aqueles investidores retardatários que vão pegar o farelo, que eu já falei em outros vídeos, pega só a raspa do tacho ali, depois se lasca. Tem esses que estão aproveitando. Tem uns que se lascaram antes, foram muito apressados, se lascaram. Tem uns agora que estão pegando um precinho melhor. Então isso vai ficar durante um certo tempo? Vai. Por isso que eu falo, agora não tem como avaliar. O cara que falar que está avaliando alguma coisa agora, o cara é vidente. Ou o cara é muito bom. E eu não cheguei no pé desse cara ainda. Porque é tenso, hein? Mas vamos lá, terceira matéria aqui. A parte da logística. Cara, é uma pena que eu não posso mostrar pra vocês. Esse vídeo aqui, ele é bacana. Você vê que a mulher ali tá falando, né? Só que eles estão mostrando o quê? Um robô, tá? Ele entrou na caçamba do caminhão e esse robô, ele está enchendo a caçamba do caminhão sozinho. E está organizando todas as mercadorias ali, acondicionando, bacana, assim. Chega até bonito de ver. Para quem gosta desse tipo de coisa assim, chega até a ser quase poético. A forma que o robô está acondicionando tudo ali, né? Com espaçamento do teto, até porque tem, como é que fala assim, uma altura que o robô vai alcançar. Então, de acordo com a altura dele, só que ele vai arrumando assim, bonito. É bacana, pô, é bacana de se ver. Por isso que é uma pena não poder trazer isso para você aqui, até porque eu falo que meu computador não dá para mim fazer, como é que fala assim, essas edições assim, porque vai levar dias fazendo a renderização e não vale a pena, né, no meu caso. Mas é bacana, pô, é bacana. また伊藤忠商事はデータ分析サービスを提供する IT 企業などと連携し、物流の効率化につながるシステムを開発しました。 Já coloquei demais, vamos lá. A fim de melhorar a eficiência logística das principais empresas comerciais, no caso, estão cada vez mais colaborando com empresas iniciantes no Japão e no exterior para vender robôs e sistemas. Entre eles, a Sumitomo Corporation lançará uma joint venture com uma empresa americana em junho e começará a vender robôs, tá, que carregam cargas de maneira eficiente nos caminhões. É aquilo que eu acabei de tentar descrever para você. É bacana, pô, é bacana demais aquilo ali. E se você vê aquilo, vai diminuir mão de obra e vai ganhar tempo. Porque dependendo da forma que é, com aqueles volumes avulsos, 2, 3 pessoas no mínimo ali para poder agilizar o negócio. Aquilo ali, um robô ou 2 dá conta. Porque o que eu falo, um robô ou 2, dependendo, um robô da onde que ele vai estar posicionado, ou 2 robôs, um de cada lado, vai subindo, como é que fala assim, as caixas na esteira, e eles vão pegando tum, 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 e assim vão, né? Acondicionando ali no caminhão. Foi bacana de ver.
O sistema usa uma câmera para determinar o tamanho da embalagem e o material da embalagem, e em seguida usa inteligência artificial para determinar a melhor forma de transportá-la. E o processo leva aproximadamente o mesmo tempo quando feito por um ser humano. Nos Estados Unidos tem histórico de utilização no setor de logística, por isso será vendida no mercado interno por grandes empresas de entrega, como objetivo de lançar cerca de 1.500 unidades até o final de 2026. Tem muitas empresas de logística que já estão adaptando isso, já estão colocando os vídeos na internet. Então tem galpões inteiros só de robô. Só robô fazendo separação de produtos, no caso assim, das encomendas. Então você vê que está cortando, como é que se fala, vagas de emprego, igual no Japão. Antigamente essa vaga de emprego eles chamavam piquingo, tá? Porque é do pique, né? Eles falavam piquingo. Então tinha muitas empresas aqui no Japão que anunciavam vaga de piquingo. A pessoa vai andando com o carrinho, ela tem o Denpyo ali, né? Ela fala assim, ó, eu preciso disso, disso, disso. Então isso aqui está no corredor tal, isso aqui no corredor tal. Então ele está andando, vai catando, coloca no carrinho. Aí depois leva lá no setor de embalagem para poder fazer o despacho. Antigamente, até tempo atrás, tinha bastante dessas vagas. Essas vagas sumiram. E eu pelo menos não tenho mais visto essas vagas de serviço de picking. Muito também por quê? Por causa desse tipo de coisa. Esses robôs fazem o serviço de picking. Da mesma forma que tem grandes empresas logísticas, não só no Japão, mas no Brasil também, já mostrou vídeos, tem vários vídeos no YouTube ali, de empresas logísticas com galpões quilométricos só de robôs. Então já dá para você sacar por A mais B que vai ter menos vagas de emprego em determinados locais. Só que tem aquela parte também que eu cansei de falar já, do setor nichado de vagas de emprego. Então as pessoas que querem vir trabalhar do Brasil para cá, pode ser que tenha uma grande chance aí, mas tem que se preparar, tá? Já abordei esses pontos várias vezes, que tem o preço a se pagar, porque não é só a parte do preço do profissional, tem aquela parte do sentimental, tem o preço a pagar sentimental, familiar e etc. Tem pessoas que têm estrutura sentimental forte, mas o psicológico fraco. Tem gente que já tem os dois fortes, tem gente que só tem um forte, então tem que ver isso, tudo isso. Porque eu falo assim, porque tem gente que aguenta o tranco, o cara pode ser xingado até a morte ali. Mas se ele sentir uma saudade da família, ele desaba. Então você vê a diferença? Então, e esse tipo de coisa, para quem trabalha no exterior e quem mora sozinho, sabe do que eu falo. Daqueles momentos de solidão, determinadas situações assim, porque dói, machuca, porra, pra caramba. Quem mora sozinho entende do que eu falo nesse ponto. Quem nunca morou sozinho, sempre teve uma mãe ou um irmão, algum parente dividindo um apartamento, alguma coisa, não sabe do que eu estou falando. Ele pode ter uma noção, mas não é igual de quem mora sozinho ali. Todo dia você chega na sua casa, não tem nada, você sai, não tem nada, você volta, não tem ninguém para te receber, você sai, não tem ninguém para você falar, ó, toma cuidado, cachorro, tá? É tenso? É. Em partes é bom, tem seu charme, mas tem um preço muito grande a se pagar, tá? A solidão nunca é boa. Por isso que às vezes tem gente que mora sozinho, ele começa a fazer um amigo, ele fica muito no pé do amigo ali. Chega até a ser um nojo. Por quê? Solidão. A pessoa fica carente, dá uma série de problemas, tá? Então isso, eu sei que tem muita gente que não vai aceitar esse tipo de coisa que eu falo, mas isso acontece. A solidão, dependendo, gera carência. E a carência, dependendo da situação, ou a pessoa fica muito apegada, ou dá, como é que se fala assim, erros de... Como é que se fala? De decisão. Por que eu falei erros de decisão? Às vezes a carência, excesso de carência, faz você tomar a decisão assim, eu vou ficar com tal pessoa. Aquela pessoa ali parece que é legal. E aquilo não é bom para ela, mas ela está ficando ali por causa de carência e vai gerando dependência emocional e uma série de coisas. Então é tenso, é tenso. Então tem esses tipos de preços que as pessoas pagam vindo para cá.
Não é só a parte financeira. Tem muita gente que acha que é só financeira, mas não é. Tá? Por isso que eu falo assim, que o DKC que vem pra cá sozinho, o cara que batalha aqui sozinho, dia após dia ali, esse cara você tem que tirar o chapéu pra ele, porque o cara é forte. Não é qualquer um que aguenta esse tranco, não. Tá? Eu falo assim porque eu já vivi esse tipo de vida e eu sei o quanto é ruim. Tá? Então, vamos continuando aqui. As questões. Além disso, a Itochu Corporation colaborou com uma empresa de TI que fornece serviços de análise de dados para desenvolver um sistema que levará a logística mais eficiente. As questões de logísticas podem ser visualizadas e analisadas como dados de aproximadamente em 70 itens, como prazo de entrega, taxas de carregamento de caminhões, tempos de retenção de estoques nos armazéns e etc. Então você vê, basicamente é tudo que mexe com logística. Mizuho Yoshizaki, gerente de projetos do departamento de TI e estratégia digital. Existem empresas que não possuem dados ou não sabem como usá-los. Por isso queremos nos concentrar na solução dos problemas. Essa parte de dados, isso aqui é uma coisa que muito me fascina. Acho que é por isso que eu consigo fazer grandes, como é que fala assim, previsões de mercado por questão de dados. Eu gosto muito de análise de dados nessa parte. Gosto de BI, no caso o famoso business inteligente. É tudo área assim, que me agrada muito. A mesma coisa, o data mine, né? O minerador de dados. Pô, isso era bacana pra caramba, nesse tipo de coisa. Tem muita gente que não dá, como é que se fala assim, não dá valor. Mas isso influencia muito, querendo ou não. É igual aquele análise, o estudo de caso que teve no Walmart. Em questão de vendas casadas. Vendas casadas é aquele que o cara vai lá, compra uma coisa, e daqui a pouco ele vê uma outra coisa muito parecida, ele vai lá e pega. Tá? Meio que quase que instintivamente, dependendo da situação. É igual um grande exemplo. Concha de feijão que é colocado para vender onde tem saco de feijão. Então às vezes a pessoa vai lá, compra um saco de feijão, ela olha aquela concha, puta, não tem a concha em casa, vai lá e pega a concha. Isso aqui é venda casada. E o Walmart, ele descobriu, né, que tinha muito pai, né, que ia fazer compra, ia lá, comprava a fralda, só que juntamente com a fralda ele comprava cerveja. Mas aí os caras do Walmart ali, eles pararam, né, falaram, e aí? Por que disso? Né? Porque quando aumenta o número de venda de fraldas de homens solteiros, aumenta o número de cerveja. Aí eles foram fazer o estudo de caso. Né? E resumindo a coisa, eles descobriram isso usando as notinhas dos caixas. Analisando os dados das notinhas. Não tem aquela nota fiscal que você vai no supermercado, compra, sai o chito, o orechito ali, aquela notinha assim, usando aquilo ali. Só que, claro, eles mineraram como é que se fala assim, essas informações. Porque tem todas as vendas ali casadas, eles usaram um programa de data mine para poder fazer o cruzamento de informações. Com o cruzamento de informações foi descoberto que, dependendo do dia, geralmente era dia de jogo, né? Eles colocaram câmeras ali filmando homens, né, que vai com crianças ali, ou homem sem a criança, ele ia, passava na parte da gôndola, né, como é que se fala? Da fralda, e no caminho de volta ele passava, ele via a cerveja e já catava a cerveja junto. Aí eles pegavam aqueles dias e eles olhavam, que dia que é isso? É dia de jogo. Então ele sabe que o pai tem que ficar em casa. Se ele tem que ficar em casa, ele não vai poder sair, então não pode beber. Então ele tem que beber em casa. Então ele já compra fralda. Então eles fizeram um teste em cima disso. Eles aproximaram a geladeira de cerveja com como é que fala assim, aquela ilha ou a gôndola de fraldas. E fizeram o teste por um certo tempo. Triplicou a venda
daquele Walmart, onde foi feito o estudo de caso disso. Então já dá para você ter uma ideia, porque usando informação. Por isso que eu falo para você, informação hoje em dia, se você saber usar, é o maior bem que você tem para você aumentar a sua lucratividade, para você começar um negócio novo de uma forma mais assertiva, para você comprar ou vender ações, fazer análise de gráficos. Então tem certas coisas que as pessoas não dão valor. E é isso que eu tento trazer aqui no canal, para as pessoas darem valor. Porque são coisas que, se isso me enriquece, por que não vai enriquecer você de alguma forma? Ah, japonês, mas ninguém é igual a ninguém. Sim, mas não precisa usar exatamente tudo que eu estou falando, que você pega e agrega para você de alguma maneira. Por isso que eu falo que eu estava sempre falando em questão de investimentos, as pessoas crescerem de alguma maneira, para poder sair da pobreza. Porque você vê que antigamente aqui no Japão se ganhava muita grana, então a pessoa não esquentava muito com a pobreza, nem eu esquentava com a cabeça, só começar assim, em relação à pobreza. Só que agora mudou a situação. Mas mudou de uma tal forma que basicamente aquele que pode mais apanha menos. Só que tá chegando numa situação que você vê que esse medo que deu com os Estados Unidos na parte empregatícia e etc., dá no Japão também. Só que o grande problema é a parte de pensão no Japão, ela é 2, 3 vezes pior do que a brasileira, se não for mais. E tem muita gente que acha que isso é brincadeira. E tem muita gente que vem pra cá, tá querendo se aposentar no Japão, não quer voltar mais pro Brasil. Pô, beleza, não há, como é que se fala, objeção nisso, muito pelo contrário, é respeitar a atitude de cada um e seguir a vida. Só que se a pessoa ela não fizer um belo, não digo pé de meia, tá? Mas investimento. Por que eu falo, não falo pé de meia, mas investimento? Porque o pé de meia você acumulou e depois você vai usufruindo aquilo que você acumulou. Só que aquilo que você acumulou não está te gerando mais. Né? O pé de meia é isso, ele acumulou ali, encheu, daqui a pouco você está tirando. Investimento não, você está investindo em algo que aquilo vai te trazer retorno. Então você sempre tem retorno de alguma coisa, diferente do pesão de meia. Tá? Então tem que se tomar cuidado sim, porque senão vai ficar, como é que fala assim, como muito idoso está aí hoje. Só que hoje ainda os idosos estão numa situação, não digo confortável, mas estão pegando essa transição da coisa marromeno para coisa ruim. Só que daqui para frente já não vai ter mais essa transição, vai ser a coisa ruim direto. E se a pessoa não tiver saúde para poder aguentar o tranco, etc., ela vai fazer o que da vida dela? Já parou para pensar, né? Então tem muita coisa que nós, se nós não nos prepararmos agora, e é isso que eu estou tentando abrir os olhos das pessoas. Se prepare agora, porque eu estou te mostrando, a parte econômica está afundando. Procure melhorar de alguma maneira. Aí, japonês, mas o dólar deu uma caída, sim. Mas isso não quer dizer que vai ser direto. Tá? Nós ainda temos a inflação de tudo que foi comprado antes dessa queda do dólar. Então, por Deus me livre e guarde, deu essa baixada, sentou a poeira, o troço voltar de novo, você pode ter certeza que o rebote vai ser muito maior, muito mais forte. Tá? Porque não vai dar tempo, dependendo das pessoas se reestruturarem desse baque que está tomando agora. E para as firmas é bem pior. Porque nessa parte não entra só a parte financeira, tem a parte emocional. Por que eu falo esse tipo de coisa? Caiu o dólar no Japão, beleza. Muita empresa vai começar, agora nós vamos começar a respirar. Né? Agora vai dar aquela respirada, ganha aquele fôlego de esperança.
Só que daqui a pouco acontece alguma coisa, dependendo do baque que ela toma, ou que dá na parte econômica do Japão, ela chuta, ela joga a toalha, fala assim, porra, não dá mais, puf, larga pra lá. Porque ela cansa. Porque se a pessoa ela já vem apanhando, pá, 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 como é que fala assim, ela tá com couro, tá ficando o couro tá ficando curtido. Então ela fala assim, eu nunca desisto. Só que na hora que ela começa a ganhar aquela esperança e aquela esperança cortada é muito pior. Então tem que se tomar certos cuidados na área psicológica, né, aqui no Japão. E essa parte financeira não tá legal, não tá com cara que vai melhorar ainda. Japonês, mas melhorou o iene, sim, mas não quer dizer que isso vai ficar. Não dá para prever. Falei no vídeo agora há pouco. Essa situação ainda, nós estamos vendo as transições dos investidores americanos para cá. Isso não quer dizer que isso vai permanecer. Isso pode ser o quê? Algo só temporário. Isso a gente tem que depender ainda, dependendo se o Ueda ele vai aumentar de novo para poder continuar mantendo essa opção, mas tem que ver os caixas do Japão para ver como é que tá para poder pagar esses juros, porque dependendo se o caixa estiver muito ruim, ele não vai poder aumentar os juros também, porque dependendo não vai ter grana. E aí, como é que faz? E é a mesma situação que está o medo da recessão nos Estados Unidos. Então são coisas que nós realmente temos que parar para pensar. Tem que botar a culpa no governo? Não, nem a pau. Nós temos que fazer algo por nós. Por isso que eu estou tentando trazer alguma coisa para você. Você vê que às vezes eu fico aqui nesse lenga-lenga, falando pra caramba, que não sei o quê, para tentar te trazer alguma luz para a gente poder se movimentar. Tem que movimentar, não dá para ficar parado. Tá? Vai vendo coisas diferentes, né, para você fazer de alguma maneira, mas tente. Mesmo, não deu certo, beleza, tenta outra coisa. Mas não para. Se você parar, é pior. Tá certo? Então eu vou ficando por aqui, já falei pra caramba, até além da conta. E vida que se segue, Maido.